Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maria Alice, sou aluna de Letras de Espanhol e tive como orientador nesse PBI o Dr. Eli Brandão. Teve como tema central os assuntos interdiscursivos em torno dos desaparecidos pela ditadura militar no Brasil, 1964-1985, no romance Carrelatos de uma Música, de Bernardo Kansky. A obra, publicada inicialmente em 2011, é baseada em fatos reais e tem como tema a busca, a angústia, o desespero de um pai, que é o personagem K, por sua filha, a personagem Ana, desaparecida durante a ditadura militar no Brasil nos anos 70. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, efetivada por abordagem que compreende elementos da semântica discursiva de Meneghel e Fiorin, na análise de figuras e temas, apoiando-se também na hermenêutica de Ricoeur. Antes de entrar propriamente no livro Carrelatos de uma Mosca, é importante entender o período de ditadura militar no Brasil e alguns eventos que levaram até ele, ou seja, os antecessores do golpe militar. Esse regime político tinha como poder central os militares. A democracia foi totalmente suprimida e a população foi privada de seus direitos e a liberdade de expressão. O medo, a repressão, a violência e as mortes tomaram conta do país. Dia 31 de março de 1964, véspera do Dia da Mentira, foi o marco da tomada do poder. O golpe de Estado no Brasil foi resultado de uma conspiração realizada por grupos conservadores da sociedade brasileira, apoiados por militares, que arquitetaram a deposição do presidente brasileiro João Goulart. Tomaram o poder e o exército foi para as ruas e todos que tentaram resistir foram violentados, resultando no período da ditadura militar. Apesar da forte repressão infligida pelos ditadores, a população nunca deixou de lutar e se opor. As formas de resistência foram ganhando força e se adaptando aos limites que eram impostos da ditadura. Em 1966, temos a criação da Frente Ampla, criada por Carlos Lacerda e aqueles que tanto criticou em seus artigos, como foi o caso de João Goulart e Juscelino Kubitschek. Foi uma aliança muito curiosa. Lacerda, que foi um dos apoiadores da ditadura, após lançar seu manifesto contra a ditadura, vai ao encontro de JK em Portugal e firma um Pacto de Aliança, Declaração de Lisboa. Depois, no Uruguai, firma o Pacto de Montevideo junto a João Goulart. A Frente Ampla foi um movimento com a forma de rebelião por parte de Lacerda, que foi um apoiador da ditadura militar em 1964, contudo, tornou-se oposição quando seus interesses de se candidatar a presidente no ano seguinte foram interrompidos pelo fortalecimento do regime. Esse movimento por ordem civil, que tinha como objetivo o retorno da democracia no Brasil, como reivindicações o retorno das eleições diretas, anistia, retorno ao pluripartidarismo e ao direito de greve. O conflito foi contra o governo começou quando Lacerda iniciou uma mobilização esquerdista em prol de sua candidatura para futuro presidente da República. A Frente Ampla passa a ser uma ameaça ao regime e restauração da condição anterior ao golpe de 1964, resultando em 1968 que Costa e Silva alterassem totalmente o ato institucional número 5, declararam a cassação dos mandatos, as prisões arbitrárias e o exílio de qualquer pessoa que tivesse relação com o movimento. O enredo da obra Carrelatos de uma Música é ambientado nesse período, quando a situação se agravou ainda mais a partir de 1968, com a publicação do AI-5, iniciando o período mais trágico da ditadura. O Congresso foi fechado e iniciou-se uma cruel repressão baseada na censura, vigilância, tortura, prisões ilegais, desaparecimentos e mortes. Entre as técnicas utilizadas estão o pau-arara, o choque elétrico, o afogamento, palmatório, mutilações dos testículos e das unhas, além das torturas psicológicas que provocavam medo e ameaças aos entes queridos para conseguirem informações desejadas, calar alguma pessoa ou delatar aliados. Essa fase da ditadura teve como objetivo se contrapor a movimentos políticos e estudantis que começaram a protestar contra o governo nessa época. Qualquer forma de expressão que fosse contrária à ditadura era detida, seja por meio de textos, letras de músicas, filmes, peças teatrais ou até mesmo discursos. Esse controle de informação que podia ou não chegar ao público ficou conhecido como censura. A lista de presos, exilados, mortos e desaparecidos é enorme. Em vários segmentos artísticos e profissionais existem relatos de maus-tratos por parte da ditadura. Uma obra muito famosa e marcante durante esse período é a música Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, pois faz uma referência ao Santo Cálice cristão na própria letra. Aproveitam a homofonia e a ambiguidade do verbo calar e do substantivo cálice para fazer uma crítica e protestarem contra o autoritarismo militar. No nosso PIBIC, a metodologia que usamos trata-se de uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, efetivada por abordagem que compreende elementos da semântica discursiva de Meneghel,
na análise e num degrau hermenêutico, apoiando-se em contribuições de Riccon. Os extratos discursivos selecionados obedecem ao critério de interdiscursividade, envolvendo temas e figuras relacionados à censura e à repressão de opositores do regime, dissimulação e silenciamento em relação aos presos e estratégias de apagamento ou esquecimento dos desaparecidos no romance Carlos de uma Busca. A obra, agora propriamente dita, foi publicada em 2011 pelo jornalista, escritor, cientista e político Bernardo Kansky. O livro tem como tema central o desaparecimento de Ana Rosa Kansky, filha de K, durante a época da ditadura militar no Brasil. No decorrer de toda a história do livro, o pai tenta entender o que aconteceu com sua filha, onde ela poderia estar, e acaba descobrindo que ela tinha uma vida secreta. E nesta, ela era casada e fazia parte de um grupo político opositor ao regime governante. Os sentimentos de perda, cansaço e angústia, junto com a incansável necessidade por respostas, tomam conta de K. O personagem, K, busca desesperadamente por sua filha Ana, e aos poucos vai descobrindo que ela participa como ativista de grupos políticos e se opõe ao regime militar, e por essa razão tinha sido vítima da censura, presa e torturada, que eram formas de perseguir e punir aquelas pessoas que manifestavam contra o governo. No romance Relatos de uma Busca, a desaparição de Ana Rosa, que era uma professora do curso de Química na Universidade de São Paulo, a USP, deixa na narrativa alguns rastros interdiscursivos dos desaparecidos no período que traz à tona os porões da ditadura militar, que destruiu várias vidas, mas ainda hoje vemos pessoas que parecem estar alienadas ou terem esquecido tantas crueldades praticadas nesse período, que foi um dos mais sombrios da história brasileira. O fato desses fatos não serem mais lembrados nem comentados como se ao longo do tempo fossem esquecendo, motiva o autor a se referir como um Alzheimer nacional. Durante a busca incansável para saber informações da sua vida, K percebe que o seu maior inimigo é o Estado. As pistas surgem e desaparecem com o vento. Nenhuma informação parece ser confiável e ninguém sabe nada concreto. O autor e narrador misturam a realidade vivida ao longo da ditadura e o desaparecimento de K, que na vida real foi da sua irmã. Com o passar dos dias e as informações que descobre sobre o paradeiro da sua filha, K percebe o quão distante estava dela e se culpa pelo ocorrido. Talvez se estivesse mais próximo, pudesse ter evitado o pior. O pai entende que não vai mais encontrar com vida a sua filha, mas busca pelo seu corpo para preservar sua memória. E no decorrer da história, conseguimos perceber o passado e o presente se misturando e tendo relações um com o outro. Então, temos falas, depoimentos, alarmes falsos, conversas com as amigas de Ana. Depois de um tempo da morte de Ana, o pai descobre que ela tinha uma vida secreta. Em uma vida que era a que o pai conhecia, ela vive só, é uma professora de química, mas a outra versão, ela é casada com um intelectual que desde muito jovem foi obcecado pela política e junto com Ana fizeram parte de um partido opositor. Apesar de trabalharem, saírem e terem uma vida legal, estavam envolvidos em uma luta clandestina, o que levou à morte de ambos. Alguns dos capítulos são explícitos, o cuidado que os militares tiveram para não deixar nenhum rastro dos desaparecidos, sem provas, sem testemunhas, e como se essas pessoas nunca tivessem existido, só nas lembranças dos entes queridos. Depois de tantas buscas, noites sem dormir, K aceita o fato da morte da sua filha ter sido friamente calculada e terem sumido com seu corpo. Ana e outros desaparecidos foram homenageados, tendo seus nomes colocados em ruas em um loteamento. Essa atitude teve o intuito de mostrar às futuras gerações a importância da democracia e dos direitos humanos. Nas nossas conclusões, percebemos que o Brasil vive atualmente numa profunda crise política e ética que tem como consequências econômicas e sociais. São momentos de incerteza política e de descrédito por parte da população em relação aos políticos e instituições. Por outro lado, movimentos de extrema-direita se mobilizam em favor da volta de uma ditadura e promovem ataques às instituições republicanas, incentivados por um presidente de república que se elegeu à base de fake news e da construção de narrativas que têm em vista ressignificar a ditadura militar e apagar a memória trágica daquele período. O livro ele é fascinante e prende bastante a atenção do leitor, mostra de perto uma realidade que aconteceu há não muito tempo atrás. Conseguimos sentir tudo o que os personagens sentem, em cada detalhe faz entrar na obra. E aqui ficam meus agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento de Pesquisas, né,
o CNPq, e ao professor Eli Brandão, e principalmente à minha mãe, que sempre me apoiou. Muito obrigada pela atenção de todos.